Bem, amigos, mais uma vez passando por aqui para levar uma palavra de esperança, uma palavra de conforto a todos vocês. Fico muito feliz por ser útil, né? Por poder transmitir uma mensagem que venha de encontro às necessidades de muitas pessoas. Tenho recebido muitos recados, muitos agradecimentos através das redes sociais, e isso é uma prova de que esse engajamento de comunicação está crescendo mais e mais. E eu fico feliz por essa propagação de uma verdade que todo mundo tem, né? Não prego denominação, não prego mensagem com placas de agremiação religiosa nenhuma. Mas eu converso com vocês o que eu sinto e eu interajo com vocês, e de certa forma existe uma cumplicidade de alguns, não diria de todos, mas de alguns, né? Até seria estranho se todos sentissem o que eu sinto, né? E seria meio que robotizado. Eu fico feliz porque vocês estão entendendo na linguagem de vocês a mensagem que eu estou transmitindo, né? Que vocês estão percebendo, né? Eu quero até pedir a todos vocês que estão aí assistindo, e existem temas interessantes que muitas vezes são importantes para a gente conversar. Vocês, meus amigos que estão assistindo, vocês que estão em casa, você que está com seu celular, de repente vai passando nessas redes sociais e vê um vídeo, nos comentários vocês colocam algum tema que vocês gostariam que a gente estudasse. Porque é bom essa interação, né? Muitas vezes eu estou falando de um assunto assim que não é tão interessante para alguns, né? E o mais importante é que a gente pode interagir e vocês podem conversar, podem mandar também suas opiniões através dos recados, né? Dos comentários. Então você que está em casa, você que está assistindo e gostaria de desenvolver um tema, assim, de ouvir um desenvolvimento de algum tema, passa para nós. Escreve lá nos comentários, olha, eu falo sobre isso, né? Que a gente, na medida do possível, a gente vai conversando, né? Se eu não tiver a altura dessas respostas, eu posso convidar alguma pessoa especialista no assunto e a gente pode explanar o assunto que você gostaria de ouvir e de opinar também. E o importante é esse, é opinar. Muitas mensagens eu coloco aqui e, de repente, algumas pessoas dão suas opiniões, até contrárias. Seja bem-vindo. O que eu não aceito é críticas destrutivas, mas uma crítica construtiva pode mandar, é bem-vindo, é bem-vindo. Alguma coisa que precisa melhorar, alguma mensagem que eu teria que explanar mais, algum assunto que ficou meio embaraçoso, estamos às suas ordens. Vocês podem dizer, não gostei daquele tema, não ficou bem explanado, não entendi isso. Manda pra gente, através dos comentários que a gente tenta desenrolar, né? Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Vocês pensam assim, é por causa dessas redes sociais, eu sempre fui dessa forma. Eu nunca vivi uma vida isolada, mesmo quando não existia essa tecnologia, que eu sempre vivi nessa interação, né? E eu sempre gosto dessa comunicação, por isso eu adoro fazer isso. Ainda não fiz uma vez uma live, né? Mas ainda não me arrisquei a fazer.
Eu estou treinando através das gravações, tal, dos vídeos, dos temas, para depois que vocês mandarem. É até bom porque vocês mandando um tema para a gente desenvolver numa live, a gente pode interagir, né? Eu posso explanar isso ao vivo e vamos ter a participação de todas as pessoas que estão em contato, né? Mas isso, vamos crescendo, isso é passo a passo. Eu ainda não me sinto preparado, né? Tem muita gente que acha dificultoso gravar o vídeo, mas eu não tenho mais esse problema. Eu até que gosto, porque aí eu fico à vontade para desenvolver o tema. Mas muitas vezes isso não tem a opinião do outro, né? E fica meio complicado. Porque dá a entender que eu estou ditando alguma coisa. Eu não sou ditador, não, gente. Eu apenas sou um conversador. Se você tiver alguma coisa contra, fique à vontade. Fique à vontade, porque é muito bom o contrário, saber o contrário, né? Quando as pessoas falam o contrário, é gostoso, porque a gente sabe que a gente não sabe tudo, né? É bom fazer isso, sem ser com crítica, sem ser com crítica, né? Ser uma explanação honesta, né? Mostrando do outro lado, porque ninguém tem verdade absoluta, ninguém. Nós somos relativos demais, cada um com sua cultura, é relativo. Então é bom a gente interagir um com o outro, porque é nas muitas ideias que a gente faz um bom juízo, né? E Jesus ele teve esse método de entendimento. Jesus ele nunca ficava só, sempre ficava com pessoas ao seu redor. Quando ele não estava nas grandes multidões, ele estava entre os seus discípulos, porque era através dessa interação que ele tinha que ele via o contrário. Quando era necessário, ele dava um puxava de orelha, certo? Quando era necessário, também dava um elogio. Mas isso fazia com que ele penetrasse o inconsciente do ser humano e pudesse até ler o que as pessoas estavam pensando. Eu ficava, às vezes, lendo esses textos na Escritura e ficava assim, puxa vida, Deus adivinhava, Jesus adivinhava os pensamentos, mas isso era a coisa mais simples do mundo. Porque ele convivia com as pessoas, sabia o pensamento que as pessoas estavam tendo, e aquilo fazia com que ele conhecesse as intenções. E muitas vezes ele ia direto ao assunto, porque ele sabia o que estava acontecendo. E essa técnica de explanação e de interação, ele passou para todo mundo. Os grandes palestrantes do mundo, eles sempre tiram suas inspirações através de sua plateia. Ele imagina mais ou menos a necessidade. E de tanto ele passar e conversar e dialogar, e lendo as pessoas, o olhar de cada pessoa, vai vendo quem está atento, quem está desatento, quem está gostando, quem não está tão gostando, e aquele que não está prestando atenção. Isso é uma técnica que vai se aprendendo dos grandes palestrantes, e Jesus foi um mestre na palestra, por isso que ele conhecia muito bem o que passava-se na mente das pessoas. O que eu estou fazendo aqui é uma coisa mais, diríamos que, mais técnica. Não é uma interação direta, não estou vendo vocês, não estou sabendo se vocês estão ou não gostando. Eu só meço o gosto pelas visualizações. E tem vídeos meus aqui que bombaram de audiência, de visualizações. Isso prova que, de certa forma, atingiu o coração das pessoas. Mas isso eu não estou vendo no momento. Eu apenas estou falando. Por isso eu agradeço imensamente
a todas as pessoas que têm me assistido em São Paulo, no Rio, todas as pessoas que têm participado através dos comentários, né? Em todos os lugares do país, eu tenho, eu agradeço a todos eles porque foi através deles, desse retorno de mensagens e visualização, que eu hoje fico mais à vontade para conversar, porque eu tenho certeza de que alguém está sendo beneficiado. Certo? Não quero comentar denominação, teologia, dogma religioso, porque isso não leva a nada. Não leva a nada. Cada um crê de uma forma, cada um pensa de uma forma. E nem sempre existe essa unificação. Não existe essa comunhão. Eu diria que o ser humano é muito partidário. Quando ele se encaixa em um tema, ele fica viciado naquele mesmo tema. Então, se alguém tiver um tema diferente, ele diz, eu não gosto daquilo ali, não. Eu gosto desse. Entendeu? Quer dizer, são direitos, gostos que as pessoas têm. E, de certa forma, eu estou sentindo que existe esse grupo que pensa como eu penso, que age como eu ajo, e eu fico mais à vontade, tá bom? É muito bom. Eu agradeço muito a vocês. Mas já falei demais, né? Sobre essa introdução. Hoje eu estava pensando como o ser humano ele é problemático. Eu diria problemático porque a gente se preocupa com muita coisa. A gente fica, muitas vezes nós somos perfeccionistas. A gente tende a criar um objetivo só para nós, se fechar só entre nós. E quando a gente se decepciona com aquela ideia que a gente estava planejando, em vez de a gente assumir que estávamos errados, que nós estávamos errados, em vez de dar a mão à palmatória, a gente fica isolado, se isola, né? E fica com vergonha de assumir. Mas a maior dignidade que pode existir entre o ser humano chama-se reconhecimento. Não é feio reconhecer que errou. Mais feio é perpetuar um orgulho dentro de cada um, sem coragem de admitir seu erro. Então a gente tem que ter humildade. Humildade não é ser simplinho, não. Humildade é dizer, quando errar, a pessoa dizer, eu errei. Resolve o problema e continua. Então a gente tem que viver, eu sou desse tipo. A gente tem que, não é fácil não, viu gente? Não é fácil não. Você admitir que errou, enquanto todos achavam que nós estávamos certos, e diante dessa certeza que os outros achavam em nós, a gente dizer, perdão, mas eu errei, não é fácil não. Porque todas as pessoas se voltam contra você. Mas por quê? Você ensinava desse jeito, você via desse jeito e agora mudou? Virou a casaca, né? Mas não é isso. Não é virar a casaca, é reconhecer que nós estávamos ensinando, crendo, pregando na melhor das intenções. Mas no momento que você, pelo crescimento da graça, você foi galgando mais luz, você chegou à conclusão de que aquilo não era bem assim como você ensinava. Aí você tem que admitir que errou e retomar a sua vida.
E isso acontece na política, isso acontece em todas as agremiações. Mas existe uma agremiação que é terrível. Chama-se a religiosa. Ninguém admite, mesmo que não participe assiduamente, mas não admite que alguém fale o contrário. Porque na cabeça dele, ali não tem outra alternativa a não ser aquela. E quando as pessoas não se encaixam para aquela alternativa, então é tido como um rebelde, como uma pessoa que abandonou os caminhos, que não pensa mais como pensava. Mas, poxa vida, você tem que permanecer na caixinha o tempo todo? Você não tem esse direito? Qual o crime? Qual o crime? Não existe nenhum crime, gente. Você admitir que estava crendo de uma maneira e você verificou que não é bem assim, isso chama-se hombridade, humildade, reconhecer. Não é necessário você falar ou cuspir no prato que comeu. Não é isso não que eu quero dizer. Mas você vai andando num determinado campo. Você vai pregando uma determinada doutrina. E de repente você verifica que aquilo não era assim. Você tem convicção que não era. Você vai continuar para quê? Você está sendo hipócrita. Ou então você está traindo a você mesmo, a sua consciência. Então, o mais interessante de tudo é você tomar uma posição que não seja contrária ao seu pensamento e que você mantenha a paz com Deus e a sinceridade, mesmo que as pessoas te condenem. Mas é preferível o ser humano lhe condenar do que a sua consciência. Porque o ser humano ele fica lá no lugar dele, ele tem a ideia dele. E a consciência você anda 24 horas com ela e não tem como sair. Por isso, se você tiver consciência, se você tiver certeza e convicção daquilo que você está crendo, permaneça. Agora, se você não tiver convicção nem consciência, você tem dúvidas, verifique, reestude, para que essa dúvida saia, porque se não sair, é em vão o seu tipo de adoração. É em vão, não adianta nada. Então, meus amigos, o que eu quero deixar hoje para vocês é o seguinte: mantenha sua fé firme. Firmeza é convicção. No momento que essa fé ela ficar oscilando ou não tiver firmeza, reestude e veja aonde é que está a falha, porque aí Deus vai te mostrar aonde você estava errado. E você vai ter a humildade de dizer, realmente eu estava errado. Porque o costume repetitivo leva o indivíduo a fazer loucuras. Por isso, não vá por costume, não vá por vício, mas vá pela razão, medindo tudo, os prós e os contras. E se você fizer alguma coisa, faça de coração, com convicção, porque aí é aceito, com certeza. Portanto, nessa noite eu quero dizer a todos vocês que pensem bem, analisem bem cada detalhe. Não vá ser movido por paixão, por emoção, mas pela razão, como diz o apóstolo Paulo. Rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto racional. O que é culto racional?
É o culto da razão. Você acreditar naquilo que você está cultuando. Porque se você tiver dúvidas, tem alguma coisa errada. E aquela adoração não adianta de nada. Então, tenha convicção. Assim como eu tenho. Aí eu digo, voltando para mim. Eu tenho convicção do que creio. Mesmo que o mundo inteiro me condene. Mesmo que o mundo inteiro me chame das piores comparações. Mas eu estou feliz. Nunca estive tão feliz. Porque eu faço as coisas por convicção. Não é por emoção, nem porque fui doutrinado. Mas eu faço as coisas porque é o culto da razão. Essa é a melhor saída. Eu espero isso de vocês. Pensem e analisem cada detalhe, cada sistema, cada dogma que você acreditou e que acredita. Examinai-vos a vós mesmos para ver se realmente vocês estão na fé. Examinar, um autoexame. Ninguém vai te dizer se você está certo ou errado. Ninguém vai dizer não. Mas a sua consciência diz. Então, que Deus abençoe todos vocês e que oriente e seja orientado e oriente outras pessoas a pensarem com a voz da razão. Um abraço.